Felício, da Nox Concept Ideas. Nós somos uma empresa criativa e a gente atende todos os quesitos da comunicação em multimídia, multimeios. E, então, a gente tem diversos projetos relacionados à comunicação e agora também nessa questão de VR, vídeos 360. A gente está engatinhando ali no começo, mas já está fazendo parte aqui desse time. E aí a gente vai dar início ao nosso debate. O pessoal vai se apresentar também. Olá a todos. Meu nome é Cleverson Paixão. Eu faço parte da Black River Studios. Somos uma empresa de jogos que, atualmente, nosso foco é 100% VR. A gente desenvolve jogos para as plataformas de realidade virtual. A gente é uma das empresas que é mantida pela Samsung, então nosso objetivo é sempre criar jogos originais e que tragam valor à marca dela. E acho que é isso. Bom, eu sou o Ricardo Justo, eu sou diretor de inovação da TV Record. E minha função lá, óbvio que realidade virtual não está assim todo dia no meu dia a dia, mas o meu trabalho lá é muito investigar o futuro das mídias, as novas mídias que estão surgindo. E esse debate é sobre se VR é uma nova mídia, mas é uma coisa que eu acredito e por isso eu pesquiso muito e também por ser um entusiasta. Eu sou gamer, eu adoro realidade virtual, sempre adorei e tenho pesquisado muito, principalmente no lado de como fazer narrativa em realidade virtual, interativa e tudo isso. E na Record a gente está explorando também jornalismo imersivo e todas essas coisas. Oi, tudo bem? Eu sou a Marília Fredini. Eu sou formada na ECA USP com um estudo em narrativa interativa. Eu fiz um filme para TV digital interativa. Trabalhei 3 anos na TV Cultura, 2 anos à frente da equipe de conteúdo digital, sempre fazendo a ponte entre engenharia e os desenvolvedores para, enfim, site, redes sociais e algumas coisas que a gente implementou lá. Hoje eu sou pesquisadora junto da galera da Era Transmídia e também do Lab Art Media da ECA USP, que a gente está começando agora. E o meu foco é estudar narrativas imersivas e como tratar a interatividade em realidade virtual. Então, bem-vindos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rawlinson, sou cofundador da Binóculos, sou empreendedor, filósofo. A Binóculos ela é pioneira no Brasil no desenvolvimento da tecnologia de realidade virtual. Nós lançamos o primeiro óculos nacional para a plataforma mobile. Nós trabalhamos com mídia de conteúdo, com o Binóculos, a produção de conteúdo. Também desenvolvemos equipamentos para a produção de conteúdo em 360 e em computação gráfica. E temos uma equipe também focada em desenvolvimento de software, plataformas, voltadas à realidade aumentada e realidade virtual. Então, é isso. Bom, a gente organizou nosso debate aqui de uma forma onde a gente não quer ficar também falando, apresentando, palestrando. Então, o que a gente fez, a gente separou uns tópicos dentro desse assunto, umas polêmicas, uns tópicos que a gente vai debater aqui. E a gente queria que vocês também participassem. Então, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, mesmo durante o papo, pode levantar a mão, a gente vai falando, né? E é isso, então, né? A ideia é que, a cada ponto que a gente solte aqui no telão, vocês tentem se organizar aí, umas 2 perguntas por tópico, para que não fique tudo para o final. E aí depois acumule as perguntas e a gente saia do assunto. Então, a gente vai passar aqui, né? A gente vai entrar no primeiro já, e o Ricardo vai poder já dar a introdução sobre o nosso assunto. A gente estava discutindo essa coisa de ser do VR ser um novo meio de comunicação, né? E uma das coisas assim, a plataforma, né? As possibilidades da plataforma hoje, da forma que ela está, né? Com os head-mounted displays, né? Os HMDs que eles chamam, né? Você tem uma possibilidade de um tipo de conteúdo que são 2 conteúdos muito diferentes um do outro, né? Por enquanto, né? Que é o vídeo 360, seja estereoscópico, seja não com uma câmera estereoscópica, ou o VR interativo, digamos assim, que é CGI, que é computação gráfica renderizada em tempo real no computador. Então, assim, essas 2 coisas são conteúdos muito diferentes, com possibilidades muito diferentes, né? E a gente estava um pouco, né, queria discutir um pouco assim as possibilidades disso, qual a diferença e quais são os potenciais. E eu
vejo muito, pesquiso muito especificamente sobre narrativa em VR, né? Mas narrativa eu acho que abrange muita coisa. Games são um tipo de narrativa, mas cinema é outro tipo de narrativa. Educação também usa narrativa. Então, assim, acho que dá para... Quando eu falo narrativa, eu estou falando de uma coisa mais abrangente. Acho que é legal a gente soltar uma pergunta. Assim, quem ainda, levanta a mão, por favor, quem tem dúvida entre VR, digamos, e vídeo 360? Quem ainda não é tão claro essa diferença, essa barreira? Pode levantar a mão, quem não... Ah lá, vão surgindo as mãos levantando. Uma pergunta curiosa. Assim, quem aqui já experimentou realidade virtual que não é vídeo 360, que é interativa, que... E agora... Tá, bastante gente. Quem aqui experimentou VR com vídeo 360? Deve ser a maioria, deve ser quase todo mundo, né? Eu acho que assim, tem uma distinção aí, né, do que é o tipo de conteúdo possível, né? E o que vocês acham disso? Tá. Como que eu vejo a questão? A gente diz muito que realidade virtual é qualquer coisa que substitua a sua realidade por completo, né? Então, por exemplo, estava conversando agora há pouco, eu dei o exemplo de um, sei lá, simulador de Boeing, que o piloto lá está simulando, ele trocou toda a realidade dele por dentro daquele simulador. Então, naquele exato momento, a gente pode dizer que aquilo é realidade virtual. A grande questão dos óculos que a gente usa, Gear VR, binóculo, Rift, Vive, é porque ele é algo que não só substitui a sua realidade, mas, de alguma forma, engana seu cérebro por completo. Tanto é que, ao acabar de fazer a pergunta, pessoas se sentem náusea usando ele, porque ele está enganando. Então, movimentação é um negócio complicado de ser feito em VR. Então, o que eu vejo é, se você pega um vídeo 360 usando o head mount, você tem uma substituição da sua realidade, você tem a sensação que você está em um outro ambiente, você vê aquilo, mas, na minha opinião, falta interatividade, falta imersão, falta você ter uma experiência completa dentro daquela região. Então, acho que é nessa pequena nuance que a gente já pode começar a definir. A realidade virtual é isso, não é uma foto estática que você consegue ver 360 usando um óculos. Acho que começa por aí. Eu gosto muito de começar esse assunto compartilhando uma experiência que eu tive, que eu fui numa exposição em Los Angeles sobre refugiados. E a exposição tinha umas fotografias incríveis, né, de refugiados da Síria e em outros países. Depois tinha uma sessão com um filme, era um documentário sobre esses fotógrafos em campo, produzindo as fotos dos refugiados, que era muito bom. E uma terceira sessão com um vídeo 360 lá, filmado na Síria e tudo mais. Eu já tinha experimentado outros vídeos 360, então vi toda a exposição, cheguei lá, coloquei aquilo na cabeça, aquela coisa, você senta, começa a rodar, 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 aí põe um monte ali de criança refugiada aqui em volta dessa câmera, olhando para a câmera, você fica rodando ali, olhando a cara de todo mundo, e aí, sabe, você é um fantasma ali no meio, né? Você não interage com aquele ambiente, você não interage com aquelas pessoas, você não consegue ir até ali a esquina, ver a rua bombardeada. Então, é um vídeo, é imersivo, você se transporta, de certo modo, para aquele ambiente, mas não é uma realidade virtual, né? Então, a gente conversou muito sobre isso, a gente acha muito interessante pontuar isso, porque acaba banalizando um pouco os termos, apesar de que eu acho que o vídeo 360 é uma ótima porta de entrada para o pessoal começar a experimentar, de estar em um outro ambiente e, de repente, a partir daí, querer entender o que é a realidade e experimentar outros tipos de conteúdo, né? Eu vejo, assim, na minha opinião, eu acho que existe a pressão da indústria por algo novo na questão multimídia, digamos, né? Então, houve um movimento muito interessante de 3D, né? Então, onde todo mundo queria fazer conteúdo 3D e não vingou muito, né? Até o cinema, você sente nauseado no óculos e é algo que não foi tão aderente. Então, o vídeo 360, eu acho que ele vai cair muito bem para uma indústria cinematográfica que está precisando se reinventar, a própria televisão está precisando se reinventar, mas o VR totalmente diferente, mais para uma área de interatividade, como a gente falou, e dando um mundo de oportunidades imenso para marcas, para empresas, para serviços, você atuar em realidade virtual, tomando a sua decisão por si só, digamos, né, escolhendo ali, entrando um pouco na narrativa que nós falamos.
Mas o vídeo 360, acho que ele não vai ser extinguido pelo VR, né? Eu acho que são caminhos que estão iniciais, cada um indo para o seu segmento e se definindo raízes para onde for. Então, imagine que, por exemplo, a Record, todo o conteúdo pode ser em 360 graus. Você está num set de filmagem, vendo ali a cena acontecendo, e isso não tem nada a ver com VR. E são caminhos distintos que têm suas oportunidades e benefícios, independente do que seja, né? Eu acho muito importante, assim, aqui deve ter muita gente que está aqui porque quer produzir conteúdo para VR e tudo mais, né? Eu acho muito importante não embarcar nessa onda de só fazer o conteúdo em VR porque é novo, entendeu? Porque isso é um perigo que acontece, né? Hoje eu vou fazer em VR, então eu vou botar uma câmera 360 e pronto, tá? Eu fiz em VR, sem nenhum pensamento, que a gente vai abordar um pouco aqui mais para frente, né? Do por que isso é VR, por que é importante para essa narrativa ou para esse trabalho ou para essa obra que eu seja transportado para esse mundo, né? Por isso que eu acho muito interessante isso que ela falou. Ela teve uma sensação mais imersiva numa fotografia tradicional do que num vídeo 360, porque talvez a coisa só embarcou na novidade, né? Que essa novidade, gente, daqui a pouco não vai mais ser novidade. Ver um vídeo 360 não vai mais ser novidade. Então, se a gente, como produtores de conteúdo, depender só do aspecto novelty, né, do aspecto novidade dessa tecnologia, o nosso conteúdo vai perder relevância muito rápido, né? E o que ele é, né? E por isso que, quando fala interativo, eu acho muito interessante isso, assim. É naturalmente interativo um vídeo 360. Até um vídeo 360 é naturalmente interativo porque você escolhe para onde olhar. Mas quando você está no mundo renderizado e tudo mais, onde você não precisa ter interatividade necessariamente de game, não precisa ter uma interatividade desse tipo, mas bastando o elemento de eu poder me locomover dentro de um espaço, que é uma coisa que um vídeo 360 ainda não possibilita, né? Você tem um ponto de vista fixo da câmera, você não tem paralaxe, você tem vários elementos que você não consegue fazer a pessoa se movimentar. Já quando você está renderizando em tempo real, você consegue fazer a pessoa se movimentar dentro do ambiente. Essa movimentação é uma interatividade e já causa um impacto muito mais forte, né, do que eles chamam da sensação de presença, né? Que essa a diferença na real do VR para as mídias tradicionais é essa. Você num filme você tem imersão num filme. Ela teve imersão na fotografia. Só que você não tem sensação de presença. Por isso que me irrita um pouco quando a pessoa grava um vídeo 360 e pega o celular e fala assim, eu estou aqui vendo VR com o celular. Isso não é VR, gente. Isso aqui você não está transportado porque o seu celular está fazendo tracking de uma imagem esférica, né? Isso não é VR, né, necessariamente, né? Então, acho que é importante essa definição de termos, e acho que é importante também quem está produzindo conteúdo não embarcar só nessa coisa da novidade, porque a novidade, daqui a um ano, isso aqui vai ser coisa velha, entendeu? Então, para o negócio ser uma coisa duradoura e para a gente ter conteúdo relevante de verdade, acho que isso que é importante. Você tem a questão do vídeo 360, a maioria de vocês devem ter visto os conteúdos não tão bem produzidos também. Tem a questão do áudio, que é muito importante, e ela não foi falada aqui no início também, e ele é um elemento que guia você durante a cena. Vocês, num filme comum, vocês já devem ter se emocionado vendo uma tela plana, chorado. Isso é uma interação com aquele conteúdo, com aquela história. Em 360, você tem que trazer esses elementos para dentro da cena. Então, você tem que saber fazer isso. Não basta só ter uma câmera na mão. Tem que ter um diretor de cena, você tem que ter a questão do áudio. Ela é fundamental dentro desse processo para te guiar dentro do filme, dentro da história. Então, sim, você pode ter realidade virtual em audiovisual, 360, mas não é só visual, não é só a imagem. Ela tem todo um conjunto de elementos, um conjunto de cenário, como o Fábio muito bem colocou aqui, é mais teatral, é algo novo, é uma mídia nova e envolve diversas tecnologias, não só câmera, né? Então, isso, eu gostaria de pontuar isso, que é fundamental dentro disso que a gente está falando. Tem desafios técnicos, você não dá zoom dentro de um vídeo 360, você distorce toda a imagem. Como é que você se movimenta? Como é que você sai de um lugar e vai para outro? Então, isso é fundamental para ter o entendimento disso que a gente está falando. Introduzindo um outro tópico aqui, ainda nesse mesmo viés, é que o Spielberg ele falou recentemente, acho que pode passar o próximo slide, que tem a citação dele. Ele está muito interessado em VR, tanto que o próximo longa que ele comprou é o Ready Player One, que é uma história sobre realidade virtual no futuro e tudo mais.
mas ele andou dando entrevistas dizendo que é perigoso a realidade virtual para contadores de história, o que é muito curioso a opinião dele como um contador de histórias tradicional. Ele fala que ele acha perigoso porque dá liberdade para o espectador de escolher para onde olha, e ele tem medo que isso vai tirar a relevância da história. O contador de história, isso é natural para uma pessoa que não está acostumada a contar histórias interativas, digamos assim, né? Mas ele sente que, como você pode olhar para qualquer coisa, você não vai olhar para a história que o contador de histórias quer contar necessariamente, né? Então, o que vocês acham disso? Agora que você tocou nesse assunto, eu ia abordar um pouco mais sobre isso quando começaram a falar sobre por que eu simplesmente faria algum conteúdo para 360. E é completamente diferente. Você não pega algo que está em 2D e joga para 3D, para uma realidade virtual, e tudo vai funcionar. E com relação ao que ele está falando, com atenção, a gente tem muito problema disso, ainda que não seja filme, mesmo em jogo, porque, cara, você está no ambiente e o que a gente mais observa quando as pessoas usam o óculos de realidade virtual é que elas ficam vislumbradas. Elas olham para todo o cenário, elas olham aquele negócio bonito, diferente, sabe? E perde-se muito foco. Então, um dos maiores problemas é que elementos que eu consigo usar que mantenham a atenção da pessoa para onde eu quero. Porque, às vezes, a pessoa vira 180 graus, está de costas para o evento que está acontecendo, mas você quer que ela volte a olhar para onde você quer. Então, você tem que... É um trabalho complicado você fazer isso, sabe? Você tem que colocar, ainda que sejam sutis, pequenos elementozinhos que atraiam novamente a atenção da pessoa, que ela siga e olha, opa, tem que continuar por aqui. Sabe? A ação está ocorrendo nessa direção, não na outra. Isso, por si só, é um problema. Não é fácil. Então, por exemplo, quando eu vejo um filme, realmente penso em filme 360, eu fico pensando por isso. Cara, ok, você tem 360, não necessariamente você tem que usar o 360, porque se você coloca evento ocorrendo em todo lado, nada do que está na tua frente tem relevância. Isso é uma questão. A pessoa tem que ter cuidado com o que ela vai fazer, no final das contas. E chega a uma questão que é um pouco paradoxal ali na indústria audiovisual, que a partir do momento que vou fazer um conteúdo em 360, que, de alguma maneira, eu tenho que orientar a pessoa a olhar para algum lugar, porque senão aquela narrativa não vai andar, isso não deixa de ser uma edição, né, de um vídeo. Então, assim, por que você está fazendo esse conteúdo em 360 se você tem que orientar alguém a olhar para algum canto para aquilo fazer algum sentido? Então, vem muito no que o Ricardo está falando, né? Que tipo de conteúdo que a gente consegue fazer nessa mídia, porque ela é diferente. Eu não consigo fazer um roteiro como ele é normalmente, uma história com começo, meio e fim, com um personagem fazendo um diálogo, porque eu tenho que pensar num universo e como aquela pessoa vai interagir ali dentro. Mas se eu for ter que ficar toda hora colocando um elemento visual para a pessoa olhar para cá, ou um elemento sonoro, né, para ela virar e olhar para o outro lado, isso não deixa de ser uma edição, né? Será que vai ser interessante, ou quanto que isso tem que ser bem dosado para que faça sentido ser um conteúdo 360 ou em realidade virtual? Eu penso que vai precisar existir uma adequação de toda a indústria, da sociedade, porque, assim, hoje a gente se pergunta, por que um filme tem 2 horas de duração? Não existe uma resposta concreta, né? Tem o começo, meio e fim, mas foi um padrão de mercado que foi imposto. Então, eu acredito que conteúdo VR ou vídeo 360, o que seja, eu acho que, como existe um fluxo imenso de informação ao seu redor, que você escolhe o que olhar e tudo tem que ser relevante, eu acho que vai precisar existir uma adequação de conteúdos mais curtos, né? Porque o consumo é muito rápido, né? Num filme você vê a tela, aquele diálogo acontecendo, digamos, ali, e você é obrigado a aceitar aquilo ali o tempo que for. E a questão de você poder estar em qualquer ambiente, isso te dá uma permissão que até então não era experimentada. Então, acredito que vai precisar um novo raciocínio de todos os pontos de contato para que isso seja aderente e não seja desnecessário no final das contas, né? Porque fazer aquela festa, aquela Maria Fumaça, mas você não tem nada a dizer porque você só quis experimentar a novidade e pegar a onda, né? Então, acredito muito nessa transparência do raciocínio em ser mudado e repassado a todos para que não fique a mesmice sempre.
Eu acho que assim vai de um aprendizado. Eu acho que assim, eu não sei se só conteúdo curto ou longo, mas eu acho que vai de um aprendizado também de quem está usando, né? Eu acho que a expectativa de como absorver esse conteúdo, né, do espectador, né? Eu tenho uma peça em Nova York de teatro, não tem nada a ver com VR, mas é uma aula de entretenimento imersivo, chama Sleep No More. É uma peça de teatro que se passa em 5 andares de um hotel, acontecendo simultaneamente em 5 andares. É Macbeth. Eles refazem Macbeth simultaneamente, com 30 atores. Você pode acompanhá-la da forma que você quiser. Você caminha, é itinerante. Você caminha pelo ambiente, você interage com os atores de certa forma. Eu trago isso porque, assim, eles mesmos falam, não tem uma forma correta de absorver aquela história. Você pode seguir um ator o tempo todo, você pode ficar numa sala o tempo todo e ver os atores entrando e saindo, ou você pode nem seguir ator nenhum, só ficar absorvendo o lugar como uma instalação artística. Ou seja, não tem uma forma certa de absorver isso. As 3 formas são válidas e as 3 formas vão te dar uma experiência diferente. No VR é a mesma coisa. Eu acho que, principalmente na realidade virtual interativa, né? Não necessariamente você... E isso do ponto de vista do espectador e do ponto de vista do criador de conteúdo, né? Você tem que pensar que cada pessoa vai estar explorando isso num pace diferente, né? Num tempo diferente, num jeito diferente. Então, a sua história tem que contemplar isso. Tem que contemplar o cara que quer ir lá e bagunçar tudo, e mexer em tudo, e jogar objeto para o ar. Tem que contemplar o cara que tem um pouco de timidez de mexer nas coisas, que quer ficar mais passivo. Então, assim, tem que contemplar. E talvez, por que não? Se a sua história for 100% passiva e estiver acontecendo só num lugar aqui, talvez não seja VR o caminho para a sua história. Talvez você tenha que contar nas mídias tradicionais. Então, tem que ter esse pensamento por trás, né? Exato, é nessa direção, tem que fazer sentido o que você está produzindo. Nós trabalhamos com foco em educação e em experiências curtas, entre 2 e, no máximo, 5 minutos, que fazem sentido, que tem que deduzir alguma coisa de quem está ali dentro daquele cenário. Tem que trazer uma emoção, um sentimento, um conhecimento. Aí, se isso faz sentido, você pode colocar essa mídia e tem que trabalhar um roteiro, um cenário, tem que trabalhar a técnica para que você possa fazer isso da melhor maneira possível. Aí sim, estamos falando de audiovisual. Agora, em jogos, né, aí o assunto é bem mais profundo. Isso a gente abordou um pouco, mas assim, falando sobre interatividade, né, esse gráfico aqui desse lado é um pouco complexo, mas assim, são 2 eixos, né? Existência e influência. Influência é quanto você influi como espectador, quanto você impacta a história, você decide os rumos da história. E existência é se eu existo na história, se eu sou um fantasma observando a história, ou se eu sou um personagem da história. Isso cria 4 tipos de narrativa que todas vão ser relevantes em VR, né? O cinema, tradicionalmente, sempre foi observador passivo. E essas são as histórias menos interessantes em VR, eu diria. Assim. As mais interessantes estão acima, essas 2 de cima, onde você é um personagem, né? Você é em primeira pessoa alguém nesse universo, nesse mundo. Eu acho que essas são as histórias mais influentes. E aqui, essa foto aqui é de uma experiência de uma mulher chamada Noni de la Penha, que ela faz uma coisa chamada Immersive Journalism, mas ela não faz jornalismo imersivo com vídeo 360. Ela recria em Unity um evento jornalístico que aconteceu e faz você ter interatividade com isso. Você anda pelo ambiente, você explora, né? Isso aqui é uma fila de comida que o cara colapsa na sua frente, você fica meio impotente de ajudar ele ali. A força empática que isso tem, comparado com uma matéria na TV, ou mesmo um vídeo 360, pelo fato de ser interativo, é inacreditável. Assim. Então, é curioso isso, né? Assim, a força que essa interatividade tem, a força que uma narrativa ganha quando você passa a ser um participante dessa narrativa. Vamos para o próximo? Acho que é isso, né? Acabou, não? É isso. E aí, se quiserem comentar sobre isso... Não, eu acredito que, assim, em cima desse eixo ainda, eu vejo também na questão do mercado publicitário, digamos, uma vontade imensa de entrar como um serviço, e não necessariamente um entretenimento na vida das pessoas, né? O Bradesco começou um movimento inicial de você acessar sua conta, enfim. Então, existe também o movimento dos chatbots que vão vir forte, então todas as marcas querendo se relacionar via WhatsApp, via Messenger, e robôs aprendendo com o que você fala. Isso, para se transformar em VR, é um passo, né? Então, você colocar um robô ali emulado que vai responder as suas perguntas, fazer pedido para você no e-commerce. Então, eu acredito que essa seja uma grande revolução e diferença entre conteúdos, né? Então,
E vai vir maçante empresas querendo investir nesse tipo de conteúdo, porque não deixa de ser o futuro. Óbvio que a gente está falando sobre o futuro, mas não deixa de ser um futuro próximo, né? Onde esses robôs vão aprender muito rápido, e isso sim interagir com você e criar esse diálogo dentro de um mundo de realidade virtual. Então, não sei o que vocês acham disso também, mas... Eu acho interessante isso que você falou, Felipe. Eu lembrei de um estudo que teve, assim que começou a internet, ter sites e tal, teve uma companhia aérea que fez um site em Flash, sei lá, que tinha ali um balcão, a pessoa ia ali, clicava, falava com a atendente, clicava para comprar, e era um simulacro de um balcão de negócios de uma companhia aérea. E isso, tipo, não funcionava, entendeu? Tanto que hoje em dia os sites funcionam da maneira que eles funcionam, né? Então, e eu acho interessante isso porque não necessariamente você simplesmente pegar a realidade que já existe, né, e recriar. Isso vai fazer sentido para uma pessoa ir na agência do Bradesco, né? Assim como esse experimento não deu certo no The Sims também, né? Que teve agência bancária que abriu no The Sims e também não funcionou. Não faz parte da então, rotina. é interessante ver se agora isso daria certo, né? Porque na internet não funcionou, no The Sims não funcionou. Mas até que ponto a pessoa vai se dispor ou vai se interessar de colocar um dispositivo na cabeça e ficar numa realidade que, na verdade, é só um simulacro muito parecido da realidade que já existe, né? Será que é realmente interessante? Eu entendo que a necessidade vai vir de, assim, as pessoas vão estar em VR, né, digamos, na presença ali de um ambiente virtual, digamos. E as marcas, as empresas, o que seja, vai ter que estar presente com eles ali, naquele momento que ele está se permitindo estar em realidade virtual, digamos assim. Então, como o meu banco interage comigo, como as minhas preferências, né, que eu forneço dados a rodo, como que ela chega até mim de uma forma relevante no momento que eu estou presente em realidade virtual, digamos assim. Então, eu acredito que esse vai ser um grande desafio de marcas se aproximarem desse consumidor, porque não vai ter como ficar só no entretenimento ou só no algo na camada rasa, né, das possibilidades que a realidade virtual nos permite. Então, o que você acha, Ricardo? Mas um pouco ainda no que ela estava falando, essa coisa, essa coisa de você fazer um simulacro da vida real, você fazer agência bancária na realidade virtual. Eu acho que é um pouco uma sina de todo novo meio de comunicação, né? Quando surgiu a televisão, eles faziam radionovelas na televisão, assim, todo mundo em pé lendo o roteiro. Então, assim, até um meio descobrir os métodos quando eu falo narrativa aqui, sua relação com o banco pode ser uma narrativa também, né, publicitária e tudo mais, mas os métodos narrativos, os métodos de interação, os modelos de interação, né, pode ser com bots de inteligência artificial, pode ser de várias formas, mas até um meio novo descobrir esses métodos demora um pouco. E a gente está muito sedento e eu acho que no início talvez vai ter muita coisa errada, né? Muita coisa sendo feita que talvez não dê certo, porque a gente está tentando emular outros meios que não se aplicam aqui, né? Porque aqui a gente está falando, se a gente realmente está falando de um novo meio de comunicação, ele tem as regras próprias, e quem fala que é expert disso e tudo mais está mentindo, porque ninguém sabe ainda direito, né? Eu me assusto um pouco, eu acredito que daqui 1 ano e meio eu possa ver a Siri em realidade virtual, por exemplo, conversando comigo e me atendendo. Então, necessariamente, não vai ter uma forma específica, mas vai começar alguns robôs terem vida, né? Terem persona, cara, como se diz? Interagindo diariamente. Digitais. Exato. Né? Então, vou ter robôs conversando comigo o tempo todo e eu vou estar conversando com eles, me despertando emoção, mas isso inclusive. É natural, né? O caminho vai seguir para isso, né? Você vê aquele filme Inteligência Artificial, ele já mostra o oráculo lá, é mais ou menos isso. Agora, você talvez visitar uma agência de banco virtualmente, isso não seja tão interessante para o público, porque ela está ali do teu lado e existem agências em toda parte. Agora, você visitar uma tribo no Amazonas, quem tem essa possibilidade, o recurso, a coragem para ir? Então, tem que fazer sentido. Novamente, é o sentido que vai, a relevância que vai... O que eu vejo, rapidamente, é assim, nesse ponto a gente está muito no ponto da especulação, né? Mas se a gente observar, já comercialmente, ou de certa forma, a gente já tem algumas pequenas experiências que o foco da experiência é aproximar pessoas. Então, por exemplo, eu quero saber se o banco vai abrir alguma coisa. Se o nosso foco hoje
está começando a aproximar pessoas, por exemplo, isso no primeiro semestre de 2015, por exemplo, a Samsung fez um experimento lá que colocou o cara com óculos que estava em outro país e viu o filho dele nascer, sabe? Ele não tinha como estar fisicamente lá, mas fez com óculos. E agora a gente tem acho que é do Rift, eu não lembro ao certo se é do Rift ou do Gear, que é a pessoa está na sala e o outro colega dele com óculos está do lado dele. Então, a gente está tendo questão também de aproximar pessoas. Então, se a gente olhar a parte publicitária, que talvez o foco delas venha a ser isso, você ter loja, você ter o seu site do banco, de forma que sirva para aproximar a pessoa, aí a gente tem que mudar um pouco qual que é o sentido que a gente quer, faça muito sentido. Mas, novamente, a gente ainda está nesse ponto muito na especulação, né, do que pode vir a ser. Ninguém tem resposta para nada hoje. Não tem guideline. Você tem que fazer, você tem pessoas contando a história delas, mas cada um tem a sua própria história de como produzir conteúdo e como que elas fizeram os conteúdos. Eu acho que, só pontuando uma coisa rapidinho, completando um pouco o que o Rollinson e o Cleverson falaram, uma frase do Chris Milk, uma outra frase do Chris Milk, falando que se a internet foi a democratização dos dados, a realidade virtual pode ser a democratização da experiência humana. Então, é bem isso que o Cleverson falou, né? Do cara que não podia ver o filho nascendo, e aí ele está vendo o filho nascendo. Ou um cara que tem alguma dificuldade de locomoção e pode escalar uma montanha, né? Eu acho que isso é muito bacana da gente pensar em criar conteúdos novos, né? De que maneira você cria conteúdo pensando nisso. Alguém tem uma pergunta? Vamos abrir para a pergunta. Abrir para a pergunta. Tudo bem? Meu nome é Lawrence. Eu gostaria de saber o que se tem pensado em termos sonoros, em termos de áudio para VR, e quais as plataformas de hardware e software que estão sendo utilizadas hoje para produzir o áudio em VR. Ok, eu vou tentar responder. Eu não sou especialista em áudio, eu vou falar um pouco da minha própria experiência como desenvolvedor de jogos, colocando áudio no cenário. No geral, o áudio que a gente usa é 2D, você não tem sensação de profundidade, e isso faz muita diferença em relação ao conteúdo. Então, quando a gente começou a trabalhar e jogar o jogo, que era da versão mobile para a versão VR, a gente mudou completamente o jogo, a gente foi obrigado a colocar sons 360, fazer com que o som te dê aquela pequena sensação de profundidade, sabe? Porque, novamente, aquela questão de chamar a atenção, o cara está olhando para o outro lado, mas sei lá, o bichinho que eu estou procurando está aqui atrás, eu tenho que ter a sensação que o som está vindo por trás de mim. Então, existem softwares que geram o som 360. Eu não vou poder te dizer quais os nomes deles, sabe? Porque eu não sou especialista realmente nisso. Mas, por exemplo, a gente usa a Unity Engine para isso. Ela dá suporte a esse tipo de coisa para nós, entendeu? Só que o som tem que ser produzido para isso, senão não faz sentido. Para vídeo 360, você usa microfones binaurais, né, que são microfones super esquisitos. Alguns deles têm até orelhas de silicone humano, assim, para ter uma ressonância de orelha, assim, né? Então, assim, você usa esse tipo de microfone que grava o áudio na separação dos nossos ouvidos e depois você precisa consumi-lo com fone de ouvido, porque o fone de ouvido consegue fazer uma diferenciação de tempo, né, onde o som chega primeiro num ouvido, depois no outro, e o nosso cérebro interpreta isso como 3D, né, digamos assim. Então, interpreta isso como um som binaural, o cérebro interpreta como um som posicional, digamos assim, né. E isso ele deu exemplo de como fazer isso nos games artificialmente, colocando esse som posicionalmente de uma origem, né, dentro da engine do game. Mas isso, você consegue gravar som dessa forma também, né. Mas tem umas certas limitações ainda. Eu ia comentar isso que o Ricardo comentou, o posicionamento, né, dos microfones em cenário. Tem estúdios hoje que estão avançando muito nisso para
conseguir produzir e reproduzir em realidade virtual o som espacial. E logo, acredito, até o fim do ano, a gente já tem uma solução comercial que vai chegar às pessoas para trabalhar software, as empresas, tendo o avanço é muito rápido. A exemplo das câmeras aqui, a complexidade ela está sendo transposta, né? A resolução tecnológica ela está chegando para resolver, mas ainda não tem nada definitivo. Eu tenho uma pergunta, mas eu queria só compartilhar uma reflexão a partir do que vocês conversaram agora, que acho que foi muito interessante. Acho que a questão da realidade virtual, ela é muito nova, né? E essa definição exata do termo, né, do que nós estamos falando, ela realmente seria interessante para a gente poder não ter pessoas falando de uma coisa quando é outra, né? Então, mas é complicado, é multidimensional, né? Porque ela tem, a gente está falando de virtual e pode se comparar com o real. A gente tem realidade e pode ser comparado com o imaginário, né? Então, vendo por esse lado, eu posso ser interativo ou não interativo, eu posso ser imersivo ou não imersivo, né? E, no final, a coisa interessante que foi falada é a questão da intencionalidade. Para que eu faço a realidade virtual? Para que eu crio esses modelos, né? Eu posso ir para uma área cultural, né, e fazer alguma coisa que não tem uma proposta, ou eu posso fazer uma coisa para uma área bancária, como vocês falaram, que tem uma intenção clara de atender uma demanda de mercado e suprir alguma coisa, como não poder ir até o lugar, né? Fazer as coisas à distância. Então, acho que é uma coisa que ainda a gente vai ver isso ser definido, né? A minha pergunta é a seguinte: eu faço modelos 3D interativos para que as pessoas possam visitar à distância. Esse modelo interativo ele pode ser visto em tela plana ou pode ser visto em óculos, com alta imersão. Minha pergunta é, eu estou fazendo realidade virtual ou não? Eu diria que sim, porque a partir do momento que você... por que você está colocando isso no óculos e por que você usou o termo alta imersão? Alta imersão por quê? No óculos, nos head-mounted displays de hoje, quando se você se coloca dentro de um modelo 3D de um ambiente, por exemplo, você tem uma sensação que você não tem na tela. E esse é o primeiro impacto que todo mundo tem, que todo mundo fica, ah, nossa, olha isso. É porque você tem a sensação de escala, que é uma coisa que numa tela plana você não tem, né? A sensação de olhar e ver um teto e saber a distância que ele está, né? Tanto que em games de realidade virtual, você tem um objeto na sua frente, se você tem um controle que representa a sua mão, você consegue pegar aquele objeto com facilidade, com coordenação motora, né? Porque você consegue julgar a distância do objeto. Então, julgar a escala traz uma imersão muito grande. Então, basta... Eu estou dizendo, se você tem um objeto, né, um objeto 3D, e você coloca um óculos e vê um tamanho real, digamos assim, lá na sua frente, causa um impacto de presença, né? Causa um impacto de imersão. Óbvio que tem diferentes graus disso, né? Tem experiência de realidade virtual que não causa presença tão forte, por isso não tem o mesmo impacto, né? O que a gente estava discutindo aqui é exatamente isso, que às vezes não tem que pensar o porquê que eu estou fazendo dessa forma, né? Por que eu estou fazendo nesse novo meio e se o 2D basta ou não para isso. Com certeza, se você está explorando um ambiente em primeira pessoa, é muito mais interessante fazer em realidade virtual do que fazer numa tela plana, justamente por causa disso. Não sei se vocês concordam. Você tem aqui você tem a imersão, para o teu cérebro você está lá, né? A realidade objetiva que você está captando pelos seus sensores biológicos, visão e audição, agora é aquela. Ele entende que isso é real, por mais que não seja. Então, é a realidade virtual. A questão da intencionalidade, eu acho que alguns aqui já tiveram a experiência de jogar jogo de terror em realidade virtual. Eu não consigo terminar um. Eu fico 2, 3 minutos num jogo desse. Me arrepio, me apavoro e tenho que sair. O meu cérebro não suporta essa experiência. E aí vem a questão do impacto. Se uma criança tiver essa experiência, e já é provado que uma criança, quando vê algo em realidade virtual, ela toma aquilo por real, não como algo imaginário, porque ela não tem discernimento ainda para saber que aquilo é realidade virtual. Ela vai gravar uma memória real daquilo que é virtual e a implicação disso para a psique dela e para o futuro. Então, a questão da responsabilidade também. Não é qualquer coisa que se deve fazer com essa tecnologia. Tem mais... Oi, obrigado. Meu nome é Max, eu sou da IMAX Games. Eu queria colocar aqui na discussão
a questão também do vídeo 180, porque você tem o vídeo 360. Falam que quando você quer contar uma narrativa, talvez para a indústria do cinema faz mais sentido o vídeo do 180 do que o vídeo 360, até para você ter o ponto de foco, né, da história. Fora isso, comparando então o vídeo, né, da realidade virtual, vocês acham que, da mesma forma que o Netflix matou a locadora, ele não vai matar o cinema, certo? Porque você vai no cinema para ver o mesmo conteúdo que você vê em casa, porém num ambiente imersivo. Agora, o VR tem esse potencial de botar você num ambiente talvez até mais imersivo que a sala de cinema, né? Então, eu queria saber de vocês se vocês acham que a sala de cinema está ameaçada por talvez o vídeo dos 180, né? Que não seja talvez o vídeo 360. E na mesma linha de pensamento, se o jogo, né, como a gente conhece hoje, começou no MUG, só texto, foi para o 8 bits, agora a gente tem gráficos reais, né? Será que o 360 também é a próxima passo para que o jogo como a gente conhece hoje não vá mais acontecer, né? Pode acontecer para os saudosismos, mas será que a gente vai mudar de forma total a forma como a gente joga jogos a partir de um certo, não de amanhã, mas em algum momento breve? Obrigado. Eu acho que sobre essa questão da morte da sala de cinema, eu não vejo isso num futuro próximo. Tem ali, a Netflix até fez um app, né, para você ficar ali num ambiente vendo um filme que é plano, mas eu acho que ainda hoje você ficar muito tempo ali com uma tela, apesar de já ter melhorado muito, como o Fábio mostrou na apresentação dele, é uma coisa muito cansativa para você ficar com uma tela ali 2 horas a 10 centímetros do seu olho para assistir um filme que você poderia assistir numa sala de cinema, né? Eu não vejo essa morte da sala de cinema no futuro próximo. Eu acho que pode ter alguma mudança quando começar a ter, sim, um outro tipo de conteúdo, e não esse vídeo 180. Essa é a minha visão. Eu concordo. Eu não acho que vai... Assim, primeiro que, em termos de conteúdo, pelo menos não no... Vai demorar muito para o cinema perder a relevância da forma que é. Pode ser que, conforme esses óculos forem tendo uma resolução cada vez maior, onde você quase não distingue da realidade. Não sei se já tiveram a experiência de botar um óculos e assistir um filme dentro de uma sala de cinema virtual, numa tela gigante. É super interessante e tudo mais. Isso substitui? Não sei, ainda é um pouco desconfortável. Tem umas questões, né, que a gente não resolveu ainda. Agora, por isso, gente, um conteúdo 180 graus é um filme, não é realidade virtual, né, gente? Por mais que seja 3D. É um filme, né? Eu acho que a gente tem que definir esse termo aí, né? Eu, pelo menos, não considero um vídeo de 180 necessariamente uma realidade virtual, né? Eu imagino que, assim, toda tecnologia que chega, eu não entendo ela como substituível, eu acho que ela é complementar, né? Como o rádio está até hoje aí e tem relevância, entra no ponto. Para que vai ser feito, né? Que nem hoje, por exemplo, no Museu do Amanhã, que a gente tiver a oportunidade, tem uma sala que ela passa um conteúdo esférico e você tem essa imersão, digamos assim, você deita no chão até. Mas eu acho que são escolhas e permissões. Por exemplo, hoje você vai no cinema, você escolhe se você quer ver o mesmo filme em 3D ou não. Eu já opto por não, porque causa sentimentos em mim no 3D que me dá náusea, eu saio enjoado. Então, eu acho que é complementar e de momento, né? Esse filme vai caber, né? Esse conteúdo vai ser adaptável para aquele momento da minha vida em consumir ele em realidade virtual, em 360, o que seja. Então, eu vejo que é um complemento da indústria como um todo, né? Eu tenho uma opinião própria sobre isso. Assim, eu sou usuário do óculos para ver cinema normal, né? Virtual. Então, a capacidade hoje dos headsets é levar o cinema para a sua casa. Ele transforma uma tela pequena em algo gigante. E eu acho que a experiência ela tem melhorado bastante, a resolução, ao ponto de você escolher até se você vai ter uma TV grande em casa ou você vai ter um dispositivo como esse para ver numa tela pequena. O resultado já está muito bom. Tem outras questões aí. Para você ver um filme nessa tela com o teu smartphone, em 3D, é muito mais confortável com o óculos normal de 3D que você tem no cinema.
Você não precisa ter o óculos 3D. A própria estereoscopia ela faz essa ligação. Então, pode ser um ressurgimento do 3D a partir dos headsets de realidade virtual, com muito mais qualidade. Então, eu vejo que está caminhando para isso. Tem algumas empresas aéreas agora que estão também explorando fazer você pôr você tem, em vez da telinha ali, você tem um óculos que você coloca e você não está mais no avião. Você está numa sala de cinema confortável. Óbvio que isso vai depender de resolver questões de conforto dos headsets, mas isso é questão de tempo também, né? Mas imagina, até para quem tem medo de avião, isso ajuda a solucionar alguns problemas. Né? Você não está mais dentro do avião, você está num cinema. Né? Você falou da parte do jogo. Acho que é, novamente, aquela coisa que a gente conversou bastante sobre isso. Por que eu vou fazer um conteúdo para VR? Por que eu vou pegar o meu jogo, a minha ideia de jogo e colocar no VR? E, principalmente, cabe... Porque, queira ou não queira, no VR, ainda hoje, você tem muitas limitações de movimentação. Você não pode simplesmente pegar a câmera que está simulando a visão do player e andar com ele no cenário, ou, sei lá, tem jogos aí que o cara fica fazendo acrobacias e tudo mais. Você vai terminar com o teu jogador vomitando. Sabe? Não é simplesmente... pode ser que no futuro isso seja resolvido? Pode, mas hoje, próximo, eu não vejo isso acontecendo, sem que você cause náusea extrema no seu jogador, na maior parte dos jogos que se tem aí. Então, acho que é um negócio que você tem que ir com calma, você tem que ir pensando no seu jogo, você tem que ir pensando novamente no design do jogo, como você vai projetar o level do jogo, para que a movimentação, a interação faça sentido, não é simplesmente ter a ideia e querer começar a fazer no 360. Então, essas duas mídias vão continuar andando aí por muito tempo, lado a lado. Essa é a minha visão. Eu concordo, tem muitas limitações que ainda não foram resolvidas. Né? A gente tem tempo para mais uma pergunta só. Quem tem pergunta? Ali. Bom dia, meu nome é Clélio, da Wisense, somos um estúdio de Rio. E a gente tem uma parte da empresa focada em VR 360 registro. Eu queria só... o Facebook comprou uma empresa chamada Two Big Ears, focado em som, né, 360. A gente tem um som designer especial na nossa equipe para fazer essas coisas. E ela acabou de gastar, sei lá, muito dinheiro para realmente cuidar das experiências em relação ao som. Então, você procurar lá twobigears.com, né, provavelmente, vai ter uma suíte SDK que tem um suporte para Unity, né, que você possa realmente mexer bem assim nas suas experiências de som. E o outro era sobre a criança, né, com 13 anos. O óculos, né, as versões de DK2, ele fala muito claro, assim, logo na primeira tela, assim, ó, por favor, né, acima de 13 anos de idade, né, que é a idade mínima do discernimento, né, puxa, eu acho que eu consigo. Eu tive uma experiência de fazer uma experiência com mostrar um trabalho autoral com uma senhora com Alzheimer. Cara, eu perguntei para a filha dela, né, tudo bem, né, você quer realmente isso, né? Existe um lance de responsabilidade muito grande, né, quando você está realmente inserindo algum tipo de conteúdo e você não sabe exatamente o que vai ressonar ali dentro, né? Tem muita gente fazendo bem, fazendo pesquisa, né, fazendo realmente trabalho com aracnofobia, etc. e tal. Então, é muito curioso realmente essa responsabilidade, né, pela quem está construindo, né, experiências de VR, né? Então, eu queria saber sobre esse ponto exatamente, né, da responsabilidade. O que é 2 anos, 3 anos de idade? Vai ser por idade? Vai ser por... Como que vai ser? Como que vocês pensam sobre isso? Eu pessoalmente acho que assim, acho que leva uma responsabilidade dos dois lados, né? Leva uma responsabilidade do usuário respeitar esses alertas estão lá por questões legais, provavelmente, né? Mas assim, alerta de 13 anos para cima e não sei o quê, mas acho que vai, como você falou, assim, tem que perguntar para a filha da pessoa que tem Alzheimer se ela acha que é uma coisa que a pessoa vai... E também tem a responsabilidade do criador. Principalmente, assim, experiências de terror, como ele falou, são absolutamente, assim, para a maioria das pessoas, são absolutamente destruidoras. A gente pode começar a causar traumas e problemas. Então, tem uma certa responsabilidade do criador de conteúdo de alertar, né, por exemplo, não fazer uma experiência que de repente vira de terror, sabe? Porque realmente, assim, por mais que quando você está tendo uma experiência, principalmente interativa de terror, onde você está num ambiente, você consegue se locomover e tudo mais,
mesmo que você, como usuário, racionalize, eu não estou aqui, eu estou na vida real, isso aqui é mentira. O seu cérebro acredita que aquilo é verdade, assim, num nível inconsciente. Então, é muito complexo. Então, assim, tem uma responsabilidade muito grande do criador de conteúdo também de não matar alguém do coração, entendeu? Eu acho que é importante, mas também do usuário de saber que tipo de experiência que ele está explorando, e principalmente quando se trata de crianças, assim, acho que o Rollinson pode falar mais sobre isso. Mas tem a responsabilidade de quem está fazendo e também de quem está usando, só que aquele usuário que não tem discernimento, no caso uma criança, alguém tem que ser responsável por isso. O que me preocupa mais produtores falando, não, eu estou fazendo conteúdo para educação, mas eles estão acostumados a fazer jogos de ação e jogos para usuários que querem esse tipo de experiência. Então, nesse tipo de mídia imersiva, tem que cuidar muito com isso. Então, eu acho que a gente vai ter em enviar uma escala, um controle muito maior, né? Não é só por faixa etária. Tem que ter outros tipos de controle e tem que ter, assim, vou aplicar isso na educação, então vamos testar antes, vamos falar com educadores, vamos simular, eu acho que é um trabalho bastante grande de toda a indústria, de todo o ecossistema, ter uma responsabilidade muito séria com relação a isso. Porque mesmo um adulto, dependendo da experiência, pode ter um ataque do coração. E daí, quem é o culpado? O produtor do jogo, do headset, o Zuckerberg? E esses alertas assim, acima de 13 anos, assim, acho que tem que também ver um pouco que a gente ainda não sabe o que ficar focando numa tela na frente do seu olho, porque tem uma questão de foco também, né? Você não consegue focar no infinito quando você está usando, né? Nosso olho está focando num plano só, apesar de estar achando que não está. A gente não sabe qual é o impacto disso numa criança que está com o sistema nervoso, né, em desenvolvimento ainda, né? Então, assim, a gente não sabe. E a questão dos óculos, os óculos que estão no mercado hoje, tem uma questão também da distância dos olhos, da distância intrapupilar e não sei o quê, que são feitos para adultos, né? Por isso que eu acho que eles colocam vários alertas aí. Eu acho que, eventualmente, alguém pode criar um óculos desses para criança, mas acho que tem umas questões biológicas e de medicina que precisam ser resolvidas antes, estudadas, pelo menos, o impacto, né? A gente não sabe. Acho que é isso, né, gente? Mais alguma pergunta? Então vamos lá para a última, que eu acho que a gente tem que já encerrar. Pode fazer. Alguém leva o microfone? Olha, uma pessoa está... Encerrou? O cara com o celular ali. Encerramos. Encerramos. Bom, já? Desculpa. Então entraremos na era, nesses 2 anos próximos, de erro e acerto, né? A gente só vai acertar se errar. E vão ter muitas marcas, empresas errando para poder acertar e a gente ver esse ajuste daqui um futuro breve. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, palestrantes. Obrigado.